Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise bem focada em uma fonte específica. E o texto base, é aquela passagem bem conhecida de João, capítulo 3, sobre Nicodemos, sobre nascer de novo. E o nosso objetivo aqui é entender como o pastor pega esse conceito que é super teológico, né? E transforma em algo muito prático, quase um guia para a vida. Ele conecta essa ideia de nascer do espírito com, carreira, comprar uma casa, passar por uma crise. É uma abordagem bem pé no chão mesmo. Exato. E o mais interessante é que o ponto de partida dele para tudo isso é um versículo só, o versículo 8, que diz: "O vento assopra onde quer, assim é todo aquele que é nascido do Espírito." Essa imagem, a do vento, vira a metáfora central que ele usa para explicar todo o resto. Não é uma análise tipo acadêmica. É sobre como essa ideia de ser levado, se manifesta no dia a dia e o que isso exige de fé, de direção e de uma resiliência bem específica. Perfeito. Então vamos começar por aí mesmo, por essa ideia de ser levado pelo vento. Para o pastor, ser nascido do Espírito significa, antes de mais nada, uma coisa: abrir mão do controle. É ser conduzido por Deus para onde Ele quer. E o ponto que ele mais bate na tecla é, geralmente, não é para onde a gente quer ir. Ele descreve a vida de quem é assim como alguém que não sabe o que vai acontecer amanhã, que está, totalmente nas mãos de Deus. E para não deixar isso só na teoria, ele usa a própria vida como principal exemplo. Ele conta a história da mudança dele. Ele é muito claro, ele não queria ir. Detestava praia, não suportava areia, nada, mas sentiu que Deus estava, empurrando ele para lá. A frase que ele usa é simplesmente genial. Ele diz: "Vim por livre e espontânea pressão." Essa frase é fantástica, porque ela resume perfeitamente o paradoxo que ele está apresentando. Não é uma escolha fácil, não é agradável, é uma rendição. Ele conta que resistiu no começo, que ignorou os primeiros sinais, até que Deus começou a mandar o que ele chama de caneladas. Caneladas. Uns sinais mais duros, impossíveis de ignorar. Aí ele entendeu que a obediência era o único caminho. Mas essa ideia de livre e espontânea pressão é um pouco complexa, né? Onde que fica a linha entre ser guiado por uma força maior e, simplesmente se convencer a fazer algo que você não quer? Por outras razões, talvez. Ele chega a tocar nesse ponto? Nessa linha tênue? Ele toca, sim, mas a resposta dele não é filosófica, é prática. A pressão divina, na visão dele, vai se intensificando, a ponto de ficar inconfundível. As caneladas são as circunstâncias da vida que se fecham de um jeito que a única porta aberta é justamente aquela que você não queria cruzar. A mensagem é que essa renúncia ao controle não é um salto cego no escuro. É uma resposta a sinais que ficam cada vez mais claros. E ele sempre conecta essa obediência a uma bênção futura. Entendi. Então não é só sobre ir, mas sobre o propósito por trás disso. Ele chega a mencionar que, às vezes, Deus precisa mover uma pessoa para cumprir promessas na vida de outras pessoas. A sua obediência, no caso, destrava algo para alguém que você talvez nem conheça. Isso dá uma outra camada para a coisa toda. Exatamente. Tira o foco do indivíduo, e coloca numa rede de propósitos que estão interligados. A sua mudança de cidade pode ser o gatilho para a transformação de uma comunidade inteira. É uma visão bem ampla do impacto de uma decisão de fé. Ok, então se o espírito é esse vento que te empurra para direções que você não espera, como que se ouve a voz do vento? Como saber a direção certa? Se não é só a nossa intuição, o que é então? O caminho que ele descreve não é bem uma fórmula, é mais um processo de relacionamento, que ele chama de intimidade com Deus. E a analogia que ele usa para isso é muito poderosa. Ele diz que conhecer a Deus é como conhecer um cônjuge. Depois de anos de convivência, você reconhece a voz, o jeito de andar, o tom da pessoa. Não é um conhecimento de livro, É de convivência. E essa comunicação, segundo ele, acontece de várias formas. E ele dá exemplos práticos disso também, né? Lembro de uma história que ele contou que me marcou bastante. Sim. Ele foi chamado para um debate teológico e estava se sentindo completamente inseguro. Ele mesmo admite que tem uma memória ruim, diferente dos outros debatedores que eram tipo enciclopédias bíblicas.
E aí, antes de sair de casa, ele conta que sentiu o Espírito Santo falando para ele ler um livro específico e bem curto da Bíblia. Ele passou o dia lendo e relendo só aquele livro. Quando chegou no debate, todas as perguntas, todos os temas giraram em torno daquele texto. Ele diz que não foi o conhecimento dele que ganhou o debate, foi a obediência àquela direção específica. E essa história ilustra perfeitamente o que ele quer dizer com intimidade. Não foi uma voz do céu com trovões, né? Foi uma intuição forte, um sentimento, que ele aprendeu a reconhecer como sendo uma direção. E ele lista outras formas também, sonhos, o uso de outras pessoas, os profetas, e às vezes uma voz audível. A chave para ele é estar sensível a isso. E tem o exemplo da compra do terreno, que é ainda mais pé no chão. O negócio tinha melado, o vendedor desistiu. Em vez de se desesperar, o pastor conta que simplesmente orou. Pediu a Deus que movesse o coração do vendedor se aquela compra fosse da vontade dele. No dia seguinte, o telefone toca. Era o vendedor, querendo conversar de novo. Para ele, isso é confirmação. Não é forçar a barra, entende? É apresentar a situação a Deus e observar como as coisas se movem. Exato. É uma fé ativa. Você faz a sua parte, negocia, busca, ora, e então espera pela confirmação que vem de fora. Isso se conecta com aquela ideia de que, quando você está na direção do vento, as coisas podem até ser difíceis, mas as portas certas se abrem, e de maneiras inesperadas. E isso leva diretamente ao outro tema fortíssimo que ele apresenta sobre como lidar com esses inícios difíceis, não é? Sem dúvida. Esse é talvez o coração da mensagem prática dele. A importância de não desprezar os pequenos começos. É uma lição sobre visão, paciência e, claro, fé no potencial que a gente não vê nas coisas. A analogia que ele usa para isso é sensacional. Ele diz que uma pessoa pode ter no coração o desejo de abrir um supermercado. Mas a oportunidade que Deus coloca na frente dela é uma quitanda. Um mercadinho de bairro, sabe? Pequeno, sem glamour nenhum. O erro fatal, segundo ele, é desprezar a quitanda porque a pessoa está obcecada com a imagem do supermercado. Ele argumenta que a quitanda é muitas vezes o primeiro degrau que Deus está dando. E o que ele está dizendo, no fundo, é uma lição sobre gestão e sobre visão. Ele tem uma crença bem interessante sobre isso. Ele acredita que Deus só revela o potencial completo da bênção, o supermercado, dentro da quitanda para a pessoa a quem ela se destina. Para os outros, parece só uma lojinha velha. A pessoa que ele chama de visionária é quem consegue olhar para a quitanda e ver as gôndolas, o estacionamento, o futuro. As outras pessoas, ele diz, olham para a mesma oportunidade e veem uma prisão sem futuro. Mas isso é muito difícil na prática, não é? A gente vive num mundo que quer o supermercado pronto. A pressão social, a necessidade de resultados rápidos, tudo conspira contra a paciência de cuidar de uma quitanda. O pastor fala sobre como ele mesmo lidou com essa pressão no início. Ele fala assim e usa a própria igreja como exemplo. Ele afirma que começou de um jeito minúsculo, que muitos poderiam ter desprezado. A mensagem implícita é que Deus confia essas quitandas a quem ele acredita que tem capacidade de gestão e fé para enxergar e construir o supermercado. É a metáfora da semente de mostarda. Deus não te dá a árvore, te dá o grão. O trabalho de cuidar e fazer crescer é seu. E para aguentar essa fase da quitanda, para transformar uma terra ruim em algo bom, o pastor deixa bem claro que não é um passeio no parque. A linguagem dele muda completamente nesse ponto. Fica muito mais intensa. Quase bélica. Sim, a energia muda totalmente. Ele entra no tema da batalha da fé. Para ele, essa jornada de obediência, de construção, ela exige uma postura de combate. A transformação não acontece sem luta. E que luta, hein? Ele usa umas frases de impacto fortíssimas. Coisas como gente frouxa não anda com Deus e que só os valentes vão entrar no reino dos céus. A linguagem que ele usa para descrever a batalha espiritual é extremamente gráfica. Ele fala em rolar no soco com Satanás, meter o dedo no olho dele e lutar na cabeçada se for preciso. A mensagem é inequívoca. Desistir não é uma opção. A fé que ele prega exige uma garra feroz. E por mais chocante que essa linguagem possa parecer para alguns, ela funciona como uma metáfora poderosa para a resiliência. A fé que ele descreve não é uma fé passiva de quem fica sentado esperando as coisas acontecerem. Não.
É uma fé ativa, combativa, que enfrenta os problemas de frente. É uma mentalidade de eu não vou ser derrotado. Mas o que eu acho mais interessante é que ele consegue equilibrar essa imagem de lutador, de valente, com momentos de extrema vulnerabilidade. Ele nos coloca como um super-herói que é invencível, sabe? Ele fala de momentos em que estava chorando sozinho no monte, se sentindo completamente abandonado. Exatamente. E essa dualidade é crucial para a mensagem dele fazer sentido. Ele não está pregando uma força tóxica, inabalável. Ele está dizendo que a força se manifesta justamente na capacidade de continuar lutando, apesar da dor e da solidão. E nesses momentos de choro no monte, ele relata sentir a presença de um anjo que o confortava, dizendo: "Você não está sozinho." É a história do profeta Elias, né? Que ele mesmo cita. Elias, logo depois de uma grande vitória, entra em depressão, exausto, e pede a morte debaixo de uma árvore. E é ali, no fundo do poço, que um anjo aparece com pão e água. E o pastor se coloca nesse lugar. Ele diz que assim como Elias, ele está descansando e se preparando para a carreira que Deus tem para ele. Isso humaniza a luta, mostra que o processo inclui a batalha feroz e também o colapso, o descanso e o consolo divino. A luta e o descanso não são opostos, são partes do mesmo ciclo de perseverança. Então, se a gente for amarrar tudo isso, a interpretação do pastor sobre ser guiado pelo Espírito é uma jornada completa. Começa com a entrega, com a coragem de ser levado pelo vento mesmo sem querer. Depois exige uma intimidade para conseguir ouvir a direção desse vento no meio do barulho todo. Em seguida, uma visão de fé para não desprezar a quitanda que aparece no caminho. E, finalmente, uma garra de lutador para rolar no soco e proteger essa quitanda até que ela se torne o supermercado. Fonte é que a vida de fé não é como seguir um mapa do Waze, com o destino final já traçado e o melhor caminho calculado. É mais como velejar. Você não controla o vento, mas pode ajustar as velas. Exige atenção constante, prontidão para mudar de rota e, acima de tudo, uma confiança profunda em quem está soprando o vento, mesmo quando ele te leva para uma tempestade. E isso nos deixa com uma reflexão final que está implícita em toda a pregação. O argumento dele é que o valor de uma oportunidade não está na sua aparência atual, mas no que ela pode se tornar com fé e com trabalho. Isso levanta uma questão que vai além do contexto religioso e serve para qualquer pessoa. Como é que nós olhamos para as oportunidades em nossas vidas? Vemos uma quitanda limitada e sem graça? Ou vemos uma semente que, mesmo minúscula, carrega dentro de si o projeto de uma árvore inteira?